tarde, meu povo. Bem-vindo a mais um Feminivinho. Hoje nós estamos aqui com uma grande guerreira da nossa luta, representando a nossa categoria educação, nossa querida Bia de Lima, nossa guerreira que está há 4 anos aí na frente do Sintego, agora licenciada, saindo como pré-candidata a deputada estadual para representar a educação e a força dos professores do nosso estado, que nós estamos precisando muito. Essa educação tão negligenciada, tão sofrida, mas tão militante, tão assídua e lutando pelos seus direitos aqui no nosso estado de Goiás. Vou passar a palavra para essa guerreira, para ela se apresentar, falar um pouco da sua luta, da sua trajetória. E é isso, gente. Estamos juntos, todos educadores aqui nessa live hoje. Então, nunca tive tão feliz e tão empolgado. Isso aqui é um desabafo. É um fala que eu te escuto. Por favor, Bia. Muito obrigada, Tati. Um abraço grande. Que bom estar aqui com você também, Rani. Nós estamos num momento muito especial, especialmente nós da educação, porque a gente vem sofrendo muito, como você mesmo está colocando. Nossas vidas não têm sido fáceis, não. Justamente porque se fala muito em defender a educação, mas na hora, no dia a dia, na hora do vamos ver, poucos são aqueles que verdadeiramente defendem. E quando começa a época de eleição, todo mundo se arvora no direito de dizer que vai defender educação, saúde, segurança e tal, porque sabe que esses são clamores da nossa sociedade. Agora, de fato, na hora que você pergunta, quem lá na Assembleia defende a educação? Pouquíssimos. Quem defende a educação, a saúde, essas políticas públicas tão necessárias para as pessoas na sociedade? Pouquíssimos. Geralmente, os que estão lá estão nos tirando direitos continuamente. Nós perdemos nessa legislatura, nós perdemos o nosso quinquênio, nós perdemos a licença-prêmio, nós perdemos a nossa sagrada condição e o direito de ter a aposentadoria especial das professoras e professores. E mais, taxou os aposentados em 14,25 para quem já contribuiu uma vida inteira. Uma vida inteira contribuindo, aí de repente vem com a desculpa de que o dinheiro não dá e aí precisa colocar as pessoas para contribuir novamente. E não dá o pagamento do piso, aqueles que os aposentados teriam direito e, consequentemente, poderiam estar minimizando o efeito devastador da inflação, do nosso achatamento salarial. Essas pessoas estão sofrendo muito, Tati. Você não tem noção. Não, se nós da Ativa estamos sofrendo... Imagina os aposentados. Imagina os aposentados. Porque nós da Ativa, nós conquistamos luta intensa lá em 2017. Foi agora não. Foi em 2017, depois de uma greve grandiosa que nós fizemos, nós conseguimos o auxílio alimentação, nós conseguimos o piso na época, e aí isso vinha minimizando. Quando é agora, nós estamos trabalhando, mas nós nunca mais tivemos direito ao nosso reajuste do piso. Aqui em Goiás, piso virou teto. Todo mundo que sabe que piso é o começo, não é o fim. E aqui em Goiás, o início da carreira com o final, a situação já se encontrou. A diferença é de R$700. Quem começa hoje, você, Rani, que está estudando para o concurso, daqui a pouco, vou passar. Nós vamos falar do concurso. Se não tiver vaga, vai fazer vaga para o Raniel, a vaga do Raniel, que ele não aguenta mais estudar. Só queria dizer isso, pode falar, Bia. E aí, Rani, nossa luta de 17 anos para ter o direito de você prestar o concurso. Não é justo fazer as pessoas que fizeram uma licenciatura não ter mercado de trabalho. Por quê? Porque depende de ter um concurso público para entrar na educação. E o que é que vem há muito tempo acontecendo em Goiás? As pessoas vão sendo obrigadas a ser contrato temporário por um valor muito menor, sem nenhum direito. Porque você entra e sai com a mão na frente e outra atrás. E Bia, então quer dizer que tem demanda? Muita! Você sabe hoje, Rani, quanto é a nossa demanda hoje na educação? Não. De professores. Vou falar primeiro de professores. Hoje faltam mais de 12 mil professores na rede pública estadual de educação. Mais de 12 mil. Das mais diversas áreas.
E nós precisamos também de concurso público para administrativo. Administrativo, hoje faltam mais de 9 mil profissionais administrativos da educação, que o Estado não quer fazer. E uma escola sem administrativo Mas não funciona. vira. Não Nós funciona. precisamos dos administrativos, porque uma escola, você disse bem, Tati, uma escola não funciona só com professores. Sim. Funciona com uma equipe. E a equipe que tem que envolver pessoal da limpeza, a merendeira, o pessoal que recebe as pessoas no portão, o pessoal que está lá na secretaria, ajudando a direção da escola. Então, a equipe daquela comunidade escolar, ela não pode ser só por contrato. As pessoas estão perdendo seus direitos através dessa dinâmica que é uma forma de burlar a Constituição Federal. E sabendo disso, nós acionamos o Ministério Público e, graças a uma parceria bastante frutífera, o Sintego está conseguindo, junto com o Ministério Público, junto com o juiz da Fazenda Pública, para forçar o Estado a realizar o concurso público. Senão, ia ficar nessa história enrolando toda a vida. Então, o concurso é uma vitória de mobilização. Vitória. Não é uma... E uma Não vitória, é diga-se benesse de do passagem. governo. Não é benesse do governo. Foram 17 anos de muita luta, desde o governo passado a gente vinha brigando por isso. E, finalmente, depois que o Ministério Público entrou nessa ação conosco, de tanto nós pressionarmos o Ministério Público, que, olha, se nós temos uma Constituição Federal que diz que serviço público, como o caso de professor, pessoal administrativo, não é função temporária. Professor não é função temporária, gente. Professor não começa aqui e para ali. Não começa a dar aula hoje, amanhã não é mais professor. É um plano de carreira. Pelo Tem um contrário, plano de né? carreira. Trabalha demais. Demais, tanto é que o nosso pessoal está extremamente ficando adoecidos por sobrecarga de trabalho, a cobrança que é feita sobre o professor, porque se vai bem, aí a culpa não é do professor, não. Aí é mérito do aluno. Se não vai bem, a culpa é do professor. Se vai melhor, nós somos primeiro lugar do IDEB. Sim, mas de quem que é o mérito? Porque toda vez quando vai anunciar os resultados do IDEB, vem o governo se postando como se fosse mérito do governo. Não. Mérito é de quem está lá no dia a dia, trabalhando, da fábrica, ali estudando, buscando, oferecendo, se comprometendo, não tendo sábado, domingo, feriado, para poder oferecer o melhor para os alunos. Isso ninguém vê. E nem sempre, nem sempre, eu não sei, eu tenho uma visão muito crítica sobre política educacional. Independente de governo, eu tô sempre de acordo, porque geralmente eu sou muito à esquerda, né? eu fico pensando... de história que compreende a realidade. Eu fico pensando, Bia, assim, o quanto que a gente tem visto, se tem uma concepção, não nossa, mas uma concepção, assim, social e da política do institucional, né? De ver a educação como um sistema de resultados e metas. Resultados e metas. E as pessoas, elas vão sendo consumidas. Da orientação que o Banco Mundial vem implementando no Brasil já há mais de décadas. Então tem uma relação com o capitalismo, tem uma relação profunda com as orientações do Banco Mundial. Quando a gente começa a trabalhar essa questão contextual de como a educação é vista, como ela é trabalhada, como ela é apropriada, ou se apropriam da educação como um mecanismo não apenas de como constituir a composição, a organização social, mas fundamentalmente como educar uma sociedade remonta de outras, digamos, dinâmicas e sistemas. E nesse sentido, nós precisamos cada vez mais de profissionais atualizados, capacitados, com senso crítico aguçado como é o seu, com a possibilidade de compreender o contexto, compreender nas entrelinhas, como já dizia Paulo Freire, para que a gente possa, mais do que nunca, não só trabalhar o conhecimento, os conteúdos sistematizados, mas também de movimentar a sociedade a ser capaz de compreender a realidade em que ela está vivendo. E hoje, mais do que nunca, quando a gente questiona
quando a gente leva os alunos a pensar criticamente, nós estamos sendo pagiados, vigiados. Vigiar Hoje, e punir. Vigiar, que já diz Michel Foucault, vigiar e punir. Vigiar e punir. Porque todo mundo aqui já estudou Michel Foucault e sabe que um dos clássicos de Michel Foucault é justamente vigiar e punir. Justamente para a gente compreender a dinâmica que a sociedade se utiliza da educação para justamente ter o pessoal ordeiro dentro do seu quadrado, na linguagem popular. Cada qual no seu quadrado. No seu quadrado significa lá com as suas amarras, com as suas camisas de força. E nós precisamos romper isso para que cada ser humano, na sua plenitude, seja capaz de compreender, se colocar, questionar, analisar e ser protagonista da sua própria história. A educação tem esse papel. E nós, mais do que nunca, nós profissionais da educação. Deixa eu só fazer uma pergunta, só para me pegar o gancho dela, porque eu vejo um paradoxo muito grande nessa questão. Eu ia falar sobre isso. Para a gente, tem que ter essa formação crítica do professor, do profissional da educação se formar, tudo, mas o Estado, as políticas públicas não nos dão condições de uma formação continuada. Aí você já toca numa questão que a gente estava trabalhando isso hoje. Eu estou terminando de preparar o meu material e estou lá com meus 13 pontos. Um deles é justamente isso. Faz muito tempo que eu venho lutando para que o Estado proporcione as condições para que os professores façam mestrado e doutorado. Sim. É inadmissível, em pleno século XXI, nós ficarmos presos a situações tão de dificuldade que as pessoas teriam, igual outro dia conversando com a professora, que ela foi fazer mestrado na Argentina. Paraguai, Bolívia, isso, Argentina, gente? é Agora, o que está acontecendo. Se nós aqui em Goiás temos a UEG, que tem um mestrado profissional, e a UEG, que é tão importante todos nós defendemos a UEG como patrimônio dos goianos, nós precisamos não fechar a UEG como tem acontecido. Ampliar, o fechamento consolidar dos campos. e expandir. E aí o que está acontecendo? Foi fechando. Inclusive eu venho agora de uma conversa muito importante lá no Nordeste goiano, onde está querendo se fechar o UEG lá em Posse. Divisa com a Bahia. Quem tem condição, Tati, de vir estudar aqui, o pessoal lá daquela região vir estudar nos centros maiores. Não podemos fazer projeto. Isso com o nosso isso povo. É projeto, Pois Bia. é. Sabe por quê? A gente precisa de pensar uma coisa. Quem ganha com o campus fechando? É lógico, né? que é o setor privado. Exato. É o setor privado, exato. Porque aí as pessoas têm forçosamente que vir para os grandes centros e vamos tendo problemas outros que a gente poderia estar aqui trabalhando. Quais as consequências, as sequelas disso? Então, essa é uma temática que nos envolve. Porém, eu volto na sua pergunta, Tati, sobre o mestrado e doutorado. Ora, nós fizemos um combinado com o governo de quando o governo de Goiás, agora no governo Caiado, quis se valer do dinheiro que deveria ser destinado para a UEG, pegando o dinheiro da educação básica, que é uma coisa absurda. Uhum. Dos 25% da educação que a Constituição Federal, a Constituição Estadual obriga o Estado, que é o mínimo, a usar na educação, o governo de Goiás veio e colocou a UEG dentro dos 25% da educação básica. Absurdo, são os absurdos, né? Da vida. Mas mesmo assim, como a gente sabia que ia aprovar, porque tem maioria na Assembleia, motivo que a gente precisa ter representante na Assembleia, meu Deus. E aí, naquele momento, nós precisamos, mais do que nunca, de prestar atenção no que isso significa. E aí nós cobramos. Então, vamos pelo menos fazer uma parceria para a UEG oferecer o mestrado institucional, profissional, para os professores da rede estadual. Porque aí nós vamos estar trabalhando em duas linhas muito importantes. Outrora, a UEG foi fundamental para garantir graduação para os professores que sequer tinham graduação. Foi mesmo. As parceladas foram fundamentais para a formação dos professores. E agora, nós precisamos ter um olhar para quem deseja fazer mestrado e doutorado. A formação continuada ela é fundamental. Então, nós estamos trabalhando nessa linha, mas está demorando muito. Por quê? Porque acaba que o governo poderia já fazer isso. Eu tenho até informações que o contrato, a parceria já estava caminhando bem,
mas fica se postergando justamente porque não quer garantir a gratificação de titularidade, que a partir do momento que o professor tiver o mestrado, ele passa a ter direito a uma gratificação de 40%. E ao mesmo 40%. De tempo, 40%, e aí ele não quer oferecer a gratificação para o professor. Aí é difícil, né, gente? e ao mesmo Aí tempo como vamos é que a cortando gente os vai custos. garantir aquilo que todo mundo prega? Né? Investimento na educação, formação, qualidade, porque não existe qualidade na educação sem o tripé. Você ter formação continuada, ter valorização profissional, que é um salário decente, e profissionais com respaldo e condições de trabalho. Sem isso... E tá difícil ter um salário tem. decente com leite por R$8, hein? Eu só quero dizer isso. E sem pagar o reajuste que nós tínhamos direito por E a lei, gente né? tem que lembrar que essa formação continuada, gente, é um investimento pro Estado. O professor vai voltar toda essa formação para a escola, para É isso. os Mas aí, estudantes, Tati, para não o cumpre. Estado. Não cumpre o projeto, porque o projeto é empreender, o projeto é que cada um seja ator da sua própria transformação. Mas é por isso que a gente está e aqui. mexer com nada para tornar nada. E é por né? isso que a gente Por isso está que é aqui. projeto, isso é Governamental, complicado. Nessa questão governamental, o papel do governo tem que ser preponderante para que a gente possa sair do senso comum e passar a garantir aquilo que, de fato, nós estamos perdendo muito. Os melhores cérebros não vêm mais para a educação básica. Não vêm ser professor. Pesquisas mostram isso. Por quê? Por quê? Por que nós estamos perdendo para outras categorias e profissões? Ora, quem vai querer vir para a educação só por amor? Isso não existe. Vai achar, Sacerdotismo não existe. Eu Nós amo a somos educação. Por vocação. Eu amo a educação. Eu faço uma pergunta aqui. Veja bem, vocês não sabem, mas outrora a segurança pública e o magistério já tiveram uma carreira paralela, digamos assim, em termos de percentuais de salários a receber. Hoje, o salário de um profissional da segurança pública, para ele ingressar na segurança pública, ele recebe no começo, só quando ele ainda está estudando, nem não foi passo ainda. Ele ganha muito mais do que um professor em final de carreira. É a velha máxima, gente. Nós estamos trocando livros por armas. Está errado isso. Nós precisamos investir em livros, em formação, em conhecimento, para a gente justamente não precisar de armas. Só precisa de armas quem não tem cérebro. Só precisa de armas quem não sabe, não se prepara, não é um profissional qualificado para que a gente possa ter condições. Não estou dizendo aí que os policiais não têm que ter armas. Deixa eu deixar isso bem claro. A população é que não precisa ter armas. Policiais é o papel dele. Agora, a população não. E nesse sentido, quando a gente fica vendo o tempo inteiro esse estímulo às pessoas a adquirir armas, isso tem provocado sequelas e consequências gravíssimas, porque armas só têm um resultado: morte, dor, sofrimento. É só isso. E é um descrédito, eu fico pensando que é um descrédito muito bem projetado, né? Eu não acredito em livros, eu acredito em armas. Eu não acredito Cada na vez mais vacina, eu nisso. acredito... E Sabe? cada vez mais isso, Ana. Tanto é que quem foi um dos profissionais mais renomados da história que teve justamente aqui no Brasil a banalização do nosso grande mestre, patrono da educação, Paulo Freire. Quem mais do que Paulo Freire, que é seguido em Harvard? O povo de Harvard Porque ele foi tão atacado, né? Nossa! Porque se a gente pegar o porquê É gente que do nunca ataque... leu nada de Paulo Freire para falar uma besteira dessa. Porque Paulo Freire estimula o amor, estimula a solidariedade. Tantos educadores, Anísio Não. Teixeira também, a gente pode ter aqui como destaque. Não, mas na realidade, a coisa mercantil ela é tão grande, né? Que eu vou substituindo, eu vou criando técnicas, formas de falar da educação, Pra desqualificar. formas de investir na E quando educação a gente que vão pensa- desvirtuando na ideia de solidariedade. Sim. Hoje eu penso muito mais na formação para o mercado, e eu vejo isso dentro de sala de aula, e agora é uma fala de alguém que está em sala. É muito mais para o mercado como para cidadão.
Sim. E não tem problema em formar Por quê? para mercado. Porque o aluno, não é isso. Não é isso, mas... Mas é formar um trabalhador que seja É crítico, isso. que entenda o seu direito e que entenda como ele pode Mas transformar quando a o gente mundo. vê uma fala de um ministro da Educação falando que a universidade é para rico, você casa com essa praxis olha que absurdo a gente está isso. vivendo. Por O isso que eu tô próprio lá. ministro falou uma besteira, um absurdo. Aliás, esses últimos ministros, convenhamos, só nos deixa envergonhado quem faz educação. Mas eu venho dizer um complemento dessa questão que você levanta muito bem, da educação, a formação para o mercado. Nós precisamos fazer uma distinção em 2 parâmetros nessa coisa. Primeiro, que nós precisamos de ter um cuidado, e eu acho que aqui em Goiás nós vamos ter que nos desdobrar mais ainda para essa questão do ensino técnico e o ensino tecnológico, que precisa de um olhar mais cuidadoso. Hoje, as escolas de ensino médio vão ter que estreitar mais as relações com os ITEGOS, que são as escolas técnicas que estão formando os técnicos para o mercado de trabalho. Ou a gente estreita isso, ou nós vamos continuar trabalhando em 2 vertentes históricas e toda a vida discutidas no Brasil. Quem são pobres vai direto para o mercado de trabalho com pouca qualificação e os melhores vão para as universidades fazer a formação mais completa. Então, esse é o cuidado e a nossa preocupação, inclusive, com a nova BNCC. BNCC, exatamente. Porque a nova BNCC tem muito aprovada a revelia, em aprovada sem escutar os 2017, professores. um golpe do né? governo Temer, É diga-se de importante. passagem, através de uma medida provisória, que o golpe não foi só um golpe institucional no executivo, foi um golpe na educação, foi um golpe em todas as instituições públicas e a educação não escapou a ela. Para quem não sabe, gente, pesquisem. A medida provisória de 2017 do governo Temer, que aprova a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, onde os educadores não participaram dessa formação, não foram chamados para discutir esse currículo, ela foi colocada, ela foi literalmente assim, a goela abaixo para as escolas públicas e nós tivemos que engolir, efetivando isso dentro do ensino médio, que é um holocausto Adaptar dentro às do pressas ensino médio. sem pensar na nossa realidade. Tanto é verdade isso que você acaba de dizer, Tati, que eu tenho visitado muitas escolas e a grande maioria dos professores foram obrigados a fazer as mudanças nas suas áreas do conhecimento sem saber o porquê do que e para onde ir. Não teve formação. Não teve. E aí fala, não, é para fazer. Faça. Mas não sabe, nem quem está lá, que deveria dar orientação nas escolas, nas regiões, estão conseguindo fazer isso. E eu estou dizendo isso porque eu estou vindo de conversas e conversas com muitos colegas da educação que estão muito preocupados justamente com as mudanças que foram anunciadas para serem feitas, mas a revelia, como você colocou bem. E tipos de conhecimento, assim, mudanças que você faz quando aqueles que vão executar não conhecem, não participam, não sabem qual o propósito. Eu sou assim, essa coisa da BNCC e essa coisa de currículo mínimo. Se você é professor e está assistindo, você sabe. Não dá para a gente fazer nada dentro da escola sem pensar contexto. Eu entendo que a gente tenha que ter um currículo mínimo. Sim, é necessário para que tenha uma paridade e que todo mundo consiga competir, né? Minimamente. E é isso que não está tendo. Porque Não lá tem, na escola não privada, eles continuam sendo conteudistas. E agora, com essas mudanças, veio com um papo assim, o aluno tem que ser protagonista. O que você quer aprender, aluno? Como é que ele vai poder dizer o que ele quer aprender se ele não conhece o conteúdo? Gente, isso é muito sério. Nós vamos, por um outro lado, com um discurso muito fácil de dizer que o aluno é protagonista da sua própria história. Gente, ele só vai ser protagonista da sua própria história quando ele tiver conhecimento para tal. Sem conhecimento, você não chega a lugar nenhum. É algo mediado, E tem que ser dialogado. é como se a palavra cidadania tivesse fugido ao currículo. Você vai banalizando a tal forma que aí depois fala, não, mas foi você que não escolheu, foi você que não pesquisou, foi você que não falhou soube. porque você não trabalhou o aí você suficiente. joga a culpa pro aluno. Não, a escola tem que cumprir o seu papel. É uma meritocracia Mas, já anunciada, exato. né? Gente, se vocês observarem
os documentos imprimem uma lógica meritocrática Exato. e que faz assim, para o aluno que chega lá aos 18 anos, você é o self-made man, o homem que se faz por si mesmo. Pois é, agora vem cá. Eu não me faço por mim mesmo, não dou conta de pagar a luz. Você é oriundo das camadas populares. Você não tem acesso a livros, ao conhecimento, ao conhecimento erudito. Aonde você vai ter? Aonde, se não na escola, você vai poder ter conhecimento? Gente, nós estamos preocupados com isso. Falamos nós quando a gente fala de toda a educação como um todo, os professores que estão no dia a dia na escola, porque, lógico, quem está na estrutura governamental não vai falar o que eu estou dizendo. Não vai falar o que eu estou dizendo. E as coisas são facilmente... a gente consegue colocar isso no contexto. Como é que eu ensino para um aluno, né, para ele ter gosto a um livro, se o valor de um livro é o mesmo do valor da pizza? Gabriel já levantou a plaquinha a segunda vez, gente. Ali significa que o nosso tempo está curto. A gente tinha 1000 coisas para falar aqui, mas a gente não pode fugir em relação à eleição de diretores. Bia. Muito bem. É algo que está, assim, no nosso calo. Todo mundo que está acompanhando sabe que quando encontra o pessoal da educação, é polêmico, é bacana, é assunto por demais. É quase um conselho de classe. Agora, essa questão que você levanta, tá, de fato, isso tem nos preocupado sobremaneira. Por quê? Porque a gestão democrática, muito além do que escolher o diretor da escola, pela qual a comunidade escolar tem o direito, garantido na LDB, garantido na Lei Complementar 26, e que está faltando tão somente a aprovação do projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa desde o ano passado. Em novembro do ano passado, já deveria ter sido votado, em outubro, novembro do ano passado. E eu tenho cobrado do deputado Bruno Peixoto, que é o líder do governo, que está com o projeto na mão, falou para mim no início do semestre que ia colocar em votação, não colocou até agora. Nós vamos ter, de certo, que fazer uma campanha intensiva e ostensiva em todo o estado de Goiás para que ele possa apresentar o projeto em plenário para que o projeto seja votado. É fundamental a gente ter eleição. Estamos de olho, Bruno Peixoto. Nós precisamos de garantir a eleição direta para diretor. Goiás foi o primeiro estado da federação que fez eleições para diretor. Há muito tempo. É uma prática, é uma norma, é lei. E só agora, na gestão do governo Caiado, nós não tivemos gestão democrática. Por que será? Será que as escolas já foram loteadas entre os deputados? Eu penso que sim. Porque, infelizmente, nós temos todos os dias denúncia. Olha, Bia, aqui se eu não falar que eu sou indicada do deputado XYZ, eu sou excluída da escola. Loteou as escolas públicas. É um aparelhamento. Justamente por aqueles que tiraram os direitos dos trabalhadores em educação na reforma da Previdência, acabando com os nossos direitos. E agora são eles mesmos que se diz que são os padrinhos, os responsáveis ali naquelas escolas. Isso é um absurdo. Nós estamos voltando à Idade Média e nós não podemos concordar com isso. Por isso que eu venho cobrando da secretária de Educação, eu venho cobrando do presidente da Assembleia para colocar em votação, eu venho cobrando do líder do governo, eu venho cobrando. Por quê? Porque esta é uma questão que, muito além de uma questão do movimento sindical, é uma questão de garantir a democracia na prática. É uma questão legal. Ensinar o que é democracia. Nada melhor do que a escola para se ensinar o que é democracia e como se pratica. Lembrando que a eleição para diretor, gente, envolve toda a comunidade escolar. Toda? Né? É alunos, professores, estudantes, pais de alunos, toda a região ali participa. É o movimento da democracia no cerne, onde inicia a consciência democrática. E aí a gente tem um esquema de indicações. O que está acontecendo, vamos ser bem claros? É indicações, onde a pauta deveria ser a eleição. Ou você aponta quem é o seu deputado, ou então a secretaria lhe tira. Absurdo, gente. Eu quero te fazer um convite, um desafio. Pronta, sempre. A gente já falou aqui sobre muita coisa. Um desabafo, né? Sobre muita coisa. A gente tem um desafio muito grande. Muito. Que é fazer uma educação à contracorrente.
quer fazer uma educação democrática, lutar pela democracia. E hoje, por mais que isso pareça óbvio, para você que é entendido, tá? Mas é muito importante. Quero te fazer um convite, um desafio para iluminar os corações de pessoas que estão sofrendo, assim como eu, nas próximas semanas, no próximo mês, que é discutir o concurso público. Hoje não dá. Hoje não dá, a gente já esgotou o nosso tempo. Mas quero te convidar para a gente discutir questões do concurso e projeto. Perfeito. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Porque acabou que a gente foi para outros assuntos, não deu tempo para a gente entrar na questão do concurso público, que é, de fato, Rani, um dos temas que está todo mundo querendo saber. Vamos ser chamado? Eu vou estudar até que tanto para me passar nesse concurso? Eu já estou me matando. E depois eu vou ser chamado? Como é que vai ser? O cadastro de reserva, como é que é? Quais são as áreas? Eu acho bacana, o convite está aceito e a gente pode já pensar aí numa data para a gente vir discutir isso para que todo mundo não perca prazo, tanto para se inscrever, para poder se preparar e, principalmente, o que virá na sequência. Nossa luta é essa e vamos continuar, inclusive, lutando para que os administrativos da educação possam ter concurso também, que é uma luta também muito grande. Não está fácil, hein, gente? O Estado não quer ceder, não. Mas vamos continuar lutando para que a gente possa ter isso. E também, podemos, dentro dessa mesma pauta, discutir a questão das progressões, que tem uma outra questão. Nosso que plano depois de eu te carreira. conto uns problemas aí que nós precisamos Eu trazer. amo as conversas de bastidores. Eu já vou contando aqui. São muitas as nossas bandeiras e lutas. E mais ainda, uma coisa é preciso todo mundo que está acompanhando essa importante conversa aqui, de se envolver conosco, porque não basta nós da educação só ficarmos no muro da lamentação. É o que mais acontece. O pessoal fica doente de tanto ficar lamentando. Nós temos que sair desse lugar. Nós temos que passar para uma outra condição. A de que possa, de fato, se envolver, cobrar, participar, fazer diferente, exigir o que é seu e a gente conseguir transformar a educação. E para a luta, minha gente. E para a luta. Então eu convido vocês. Ir para a luta. Convido vocês a fazer um brinde pela educação. E terminamos o nosso Feminismo. Não há nenhuma revolução, nenhuma transformação que não passe pela educação. Essa é a nossa pauta. Um brinde. É a nossa bandeira. Mude meu coração e conserte a educação. Aê, muito bem. Estamos na luta, gente. Bia, muito obrigada pela sua presença. Rani, nosso querido, aqui muito se obrigada. matando de estudar para esse concurso. Já fica para a próxima pauta. Concurso de Educação, se liga no Feminivinho, se inscreve. Estamos aí junto com professores, com todos os estudantes, juventude, vem com a gente, porque essa luta não é dos professores, essa luta é de uma juventude, é de uma geração inteira. E vai no Inclusive a nosso sua. Instagram que tem conteúdo novo toda semana. Exatamente, ó. Grande Forte beijo, abraço, até a gente. próxima. Forte abraço. Bia de Lima com a gente, até!